Deputado Paz Landim, do PTB do Piauí. Nobre jovem presidente, eu queria aqui, senhor presidente, com todo o meu respeito, pelo grande papel desempenhado do Brasil pelo jornal Valor Econômico, de certa maneira, divergir, com todo respeito, eu reitero, no setorial de 6 de fevereiro do corrente mês, claro, 6 do corrente mês, sob o título "O governo de Bolsonaro dá a primazia aos militares", e critica a alocação de recursos de 7,6 bilhões para a Enchepron, que existe desde 1982 para a construção de corvetas para a Marinha. Senhora Presidente, o que aconteceu no Brasil nos últimos décadas é que, de certa maneira, vem havendo uma certa indiferença às prioridades tecnológicas e desenvolvimento de armamento bélico por parte das nossas Forças Armadas. Basta dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, e que o que sabemos é que, a par desses recursos alocados para as Forças Armadas, no caso da Marinha, diz respeito ao programa chamado Classe Tamandaré. Ou seja, a Marinha do Brasil iniciou esse programa Classe Tamandaré em 2017, com o objetivo de promover a renovação da esquadra com quadros navios modernos, de alta complexidade tecnológica, construídos no país, com previsão de entrega para o período em 2024 e 2028. Serão navios com alto poder combatente, capaz de proteger a extensa área marítima continental do nosso país, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, denominada Amazônia Azul. As operações de busca e salvamento e atender compromissos internacionais, entre outras tarefas. O programa é um elemento fundamental e um meio indispensável não só para o controle de áreas marítimas de interesse, evitando o acesso de meios não desejáveis pelo mar, como também para que o país atue sob a égide de organismos internacionais e em apoio à política externa de forma compatível com a isenção do Brasil no cenário internacional. Eu disse aqui, no ano passado, citando Mangabeira Unger, que nenhum país consegue ser grande, ser respeitado do mundo, se não tiver as Forças Armadas fortes e preparadas. A aquisição dos 4 navios militares, como eu falei, de alta complexidade tecnológica, é de sua importância para a Marinha e para outros setores da sociedade. Há a possibilidade, por exemplo, da geração de cerca de 200 empregos diretos e 6 mil empregos indiretos. Além, senhor presidente, claro, de capacitar a desadição da capacidade tecnológica da Marinha Brasileira, que foi, através da Almirante Alves Roberto, praticamente a beira instituição
a se preocupar com a energia nuclear em nosso país. Além disso, esse programa Tamandaré ampliará a capacidade de emprego do poder naval para a salvaguarda dos interesses do país nas áreas marítimas e de nossa responsabilidade do país. Leve em consideração as melhores práticas de governança. Objetiva a sustentabilidade da indústria naval brasileira. Capacita e aprimora a mão de obra da construção naval. Oferece transferência em tecnologia. Fomenta a indústria nacional de defesa. Possibilita a demanda de tecnologia acessível. Traz um arrasto tecnológico e representa investimentos da ordem de 2 bilhões de reais. Outra transferência de tecnologia será incluso no processo a transferência de conhecimentos técnicos e expertise que a proponente se obriga a realizar, otorgando à empresa brasileira indicada e à Marinha o acesso amplo e direito de uso sob uma forma de licença geral de uso de know-how e de know-how. Já foi fechamento público para esse grande projeto tecnológico da Marinha Brasileira, interesse do país, publicado em Diário Oficial da União em 30 de março de 2017. Lançamento ao mercado de solicitação de proposta em 19 de dezembro. Em 18 de julho de 2018 foi o recebimento das propostas dos consórcios. Anúncio do shortlist Águas Azuis, WSW Tamandaré, FNF Veranum, em 15 de outubro. Já em 2019, foi feito recebimento das propostas finais dos consórcios, das shortlists, Best and Final Offer, em 8 de março. Anúncio do consórcio Águas Azuis, com a melhor oferta para o programa em 27 de março. Realização da primeira reunião do processo de contratação do consórcio Águas Azuis em 26 de abril. Realização da primeira reunião de governança estratégica do programa Classe Tamandaré em 20 de dezembro. Vejo, Vossas Excelências, a seriedade do cronograma, o tempo de programação, de operacionalidade, mostrando, claro, a seriedade com que a Marinha Brasileira sempre tratou assuntos de natureza tecnológica, de modernização da indústria naval brasileira e, sobretudo, do Pacto Tecnológico do país. A previsão de entrega dos navios da Marinha, vejam, senhores, a dimensão estratégica dessa importância, está prevista entre 2024 e 2028, com os seguintes consórcios participando do programa Classe Tamandaré, aqui citados em ordem alfabética. Consórcio Águas Azuis, composto da Tecnegócio e Tecnologia, a nossa famosa e respeitada Embraer e a alemã ThyssenKrupp, Marinha System. O consórcio Demensat Tamandaré, o consórcio LF, Picantier Sociedade Limitada, Leonardo Limitada e White Promar S.A. Consórcio Vinegadum, uma construtora do Alberto Nordeste, Naval Grupo
e Obec S.A. Biosystems, Consul Defesa e Tecnologia S.A. e McLaren Polistameiros Limitada. Habitat Limitada, Gade Research Corporation e Synergy Group. Biosystems, Habitat Limitada, Gade Research Corporation e Synergy Group. Goa Shipyard Limitada, Indústria Naval do Ceará, Fundação Exult e Eletroeletrônica Limitada. Veja bem que até o nosso Ceará do Nordeste, né, que é um estado que se faça, que vem modernizando a sua estrutura tecnológica, e aqui não pode deixar de fazer justiça, trabalho desenvolvido pelo governo Cid Gomes, que efetivamente foram governadores que marcaram, junto com o Tarsila Sartre, no meu entender, a linha da curva na história contemporânea do nosso Ceará. A Esteve Estaleiro, a Fundação Exult, Thales Engenharia Limitada e Thales Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. O consórcio selecionado no dia 27 de maio de 2019 foi anunciado, então, o vencedor, o consórcio Águas Azuis, uma melhor oferta para o programa. O consórcio Futura Sociedade e Propósito Específico SPE Águas Azuis alcançou na fase de seleção da melhor oferta os índices de conteúdo local de 31,6% para o primeiro navio, em média 41% para os demais navios da série, sendo formadas pelas empresas já citadas que compõem o consórcio Águas Azuis, do qual faz parte a nossa respeitada e admirada internacionalmente empresa Embraer S.A. Fruto, Embraer também, do grande centro de pesquisa tecnológica e de estudos, que é o ITA de São José dos Campos, pertencente à aeronáutica. As seguintes empresas serão subcontratadas: a Atra Eletrônica, Estaleira Aliança S.A. e L3 Maps. A empresa gerencial de projetos da VAIS, EGEPOM, iniciar as ações para a assinatura dos contratos com a futura SPE Águas Azuis na qualidade de contratante do programa de obtenção dos navios classe Tamandaré. Será negociada simultaneamente, primeira vez, na Marinha, a estruturação e o gerenciamento do ciclo de vida dos navios, incluído o contrato de apoio ao serviço, manutenção pós-venda. Essa iniciativa contribuirá para a maior disponibilidade operativa dos futuros navios durante todo o ciclo de atividades, além de contribuir para a maior perenidade de negócios para a base industrial da defesa. Senhor Presidente, veja a seriedade, o detalhe que mostra exatamente a importância estratégica que a Marinha e, consequentemente, o Brasil está dando um programa dessa relevância, que, claro, vai trazer grande benefício ao país, não só a Marinha, mas ao próprio país, mas, sobretudo, os aspectos tecnológicos inerentes a esse programa, que, com certeza, vai aumentar a capacidade tecnológica do nosso país e consequentemente, desenvolver também o nosso desenvolvimento econômico e científico do país. No importante editorial, senhor presidente, eu sou assinante do Jornal Valor e tenho realmente nele, como se fosse o nosso Wall Street Journal dos Estados Unidos, pela seriedade com que ele trata os assuntos econômicos, e por analistas
jornalistas do melhor nível, as suas colunistas, do nível da Maria Cristina Fernandes, que acabou de trazer no semanário do Valor Dominical um trabalho excepcional sobre a crise que está nesse momento, que irradiou na China e tranquiliza o mundo inteiro, e outros, como o Ribamar Oliveira, eu poderia citar vários outros, mas nesse sentido, senhor presidente, aqui o Valor Econômico também diz o seguinte, que não se justifica aí a primazia dos militares. Senhora presidente, não vejo aí uma primazia aos militares. O que eu vejo aí é que as escolas militares, o Centro de Pesquisa Militares da Marinha, da Aeronáutica, o ITA, por exemplo, para citar o ITA, e o Centro Tecnológico da Aeronáutica de São José dos Campos, tem um exemplo, a nossa Embraer, o sonho do brigadeiro Montenegro, isso na década de 40 do século passado. Ele imaginava que o Brasil tivesse também uma Harvard, e esse cenário de São José dos Campos, uma área como São José dos Campos, foi imaginada por ele, que é hoje a maior escola de tecnologia da América Latina, é das melhores do mundo. A Embraer é o símbolo da excelência dessa escola. As pesquisas militares do próprio Exército, também na área nuclear, as suas escolas de engenharia, sempre no primeiro lugar no ranking de engenharia civil do Brasil, das melhores escolas de engenharia civil do nosso país. Então essa seriedade merece investimentos tecnológicos. Então veja aí uma primazia, até porque não podemos esquecer os investimentos feitos na área militar dos Estados Unidos, do Pentágono, por exemplo, é responsável, né, pela grande alavancagem tecnológica e modernização científica dos Estados Unidos, responsável pelo seu progresso e o seu permanente protagonismo na área mundial, desenvolvimento econômico e capacidade de progresso. Além do mais, senhora presidente, e outros aspectos aqui, ele também critica, de uma maneira indireta, os chamados coletivos militares patrocinados por Bolsonaro. Ele diz, entre as considerações, que os resultados da iniciativa seria o top de todo mundo. O mundo, diz o jornal, um grande jornal, o Valor Econômico, que traz a melhor contribuição hoje para a análise econômica do mundo inteiro, e tem motivos para incredulidade, pois desconhece exemplos de países que deram o salto qualitativo da educação apelando para regime semelhante. A divulgada exigência de como devem ser os cortes de cabelos dos homens e os trajes das mulheres nessas escolas sugere o progresso civilizatório que proporcionará ao Bolsonaro, que deveria governar para a nação e não para a corporação. Senhora presidente, vamos fazer justiça. Os colégios militares, em termos de escola pública do nosso país, tem sido para sempre primeiro lugar nos rankings do país inteiro, porque eles não têm greves, os professores estão lá sempre presentes, os alunos estudam, há uma disciplina, não há realmente desobediência aos professores, e ela é eficiente. Toda família pobre tem sempre o desejo de ter seus filhos no colégio militar, porque sabe da seriedade dele, da disciplina, e todos eles têm sempre o desempenho, ou vão exercer a carreira militar, ou estão sempre sendo aprovados nos vestibulares. Eu nunca me esqueço, senhora presidente, eu citei aqui, há uns 10 anos atrás, salvo engano,
Um estudo de Ibe Teixeira, do jornal, da revista Conjuntura Econômica, quando fez uma análise das 100 escolas no Rio de Janeiro, que tiveram alunos seus aprovados nos vestibulares das universidades federais do Rio de Janeiro, somente 5 ou 6 dessas escolas eram públicas, destacando o Colégio São Bento, a escola particular, em primeiro lugar, mas, veja bem, quais foram as suas escolas públicas? Eram os 3 colégios militares do Rio de Janeiro, o Naval, a Aeronáutica e o do Exército, e as escolas de aplicação das universidades federais do Rio de Janeiro. Veja a seriedade dessas escolas, importante para a ascensão social das famílias mais pobres e modestas do nosso país. E se existe essa disciplina de traje, de corte de cabelo, eu anoto os colégios militares. Eu até achava que eu deveria ter o nome de escolas civil militares, mas escola militar mesmo. Professores militares, disciplina realmente, que faz com que os alunos estudem e aprendam, né? E mesmo alguns governadores do PT, por exemplo, aceitaram essas escolas civil militares, que é o caso desse jovem e competente governador do Ceará, o senhor Camilo Santana. Eram essas considerações, senhor presidente, que eu faria aqui nesta tarde, aqui não deixando reiterar meu maior respeito exatamente a esse grande jornal, que é o Valor Econômico. Eu me permito a liberdade e a ousadia de divergir nessa tarde a respeito setorial sobre os gastos que o governo estaria exageradamente fazendo na área militar, inclusive sobre os salários, que estão também defasados. Há muito tempo os salários são represados. E agora, houve, de certa maneira, coincidentemente, é um militar que está sendo preso, mas os salários agora estão defasados, e foi muito importante essa estruturação deles, uma espécie de correção do tempo perdido, até porque aumentou o seu tempo de presença nas corporações, e ninguém desconhece de que, independentemente de gostarmos ou não gostarmos de eventuais militares ou de determinados militares, mas o certo é que essas escolas formam no topo militares com grande conhecimento, com grande demonstração na área de ciências, geralmente, de línguas estrangeiras e também de articulação linguística, o que não podemos, a nação não desconhece, seja qual for o partido partidário de cada um. Muito obrigado, senhor presidente.